Tadaima mundo! Tudo bem com vocês? Meu nome é Keila e hoje embarcaremos em uma jornada emocionante e reflexiva, explorando algumas das histórias mais marcantes dos desastres naturais que moldaram a história do Japão. Então, preparem-se para uma viagem no tempo, repleta de resiliência e superação. Em 1º de setembro de 1923, às 11h58 da manhã, um terrível terremoto de magnitude 7,9 abalou a região de Kanto, incluindo Tóquio e Yokohama, marcando um dos momentos mais sombrios na história do Japão. A imagem é um vídeo capturado em julho de 1923, 2 meses antes do grande terremoto de Kanto. Um dirigível estava prestes a decolar. A imagem é a filmagem mais antiga existente que mostra Tóquio do céu. O cenário rotineiro da hora do almoço foi interrompido por este terremoto monumental. Esse cataclismo levou à ruína mais da metade dos edifícios de tijolos de Tóquio, a maioria das estruturas de Yokohama e centenas de milhares de lares, resultando na perda trágica de dezenas de milhares de vidas. O grande terremoto de Kanto, conhecido também como terremoto Tóquio-Yokohama de 1923, deixou um saldo estimado de mais de 140 mil mortos e fez com que aproximadamente 1,5 milhão de pessoas se tornassem desabrigadas, embora os números reportados possam variar. Este evento desencadeou incêndios que consumiram inúmeros edifícios, em parte devido ao método de cozimento na época, utilizando chamas abertas, tornando as chamas incontroláveis. Ventos intensos após o terremoto, causados por um tufão ao largo da península de Noto, ao norte do Japão, espalharam as chamas, dando origem a incêndios assustadores. O rompimento das ilhas de água durante o terremoto prolongou os incêndios até 3 de setembro, quando cerca de 45% de Tóquio já havia sido consumido pelas chamas. Este edifício que vocês estão vendo nas imagens, o Yo-Inka, em 1890 ele emerge como uma maravilha arquitetônica, desafiando os céus de Tóquio. Com 12 andares e um design inspirado na arquitetura ocidental, o edifício se torna um símbolo de progresso, abrigando não apenas escritórios e lojas, mas também o primeiro elevador do Japão, elevando a experiência urbana a novas alturas. No fatídico dia de 1º de setembro de 1923, este edifício, o Ryounkaku, se torna também uma vítima do caos, sofre danos irreparáveis. E esse desastre natural não só altera a paisagem física da cidade, mas também lança uma sombra sobre a história deste icônico edifício. No mesmo ano, o edifício é demolido, mas sua influência continua a reverberar. A demolição é mais do que uma despedida, é um ato de resiliência e reinvenção, marcando o início de uma nova era para a cidade. Hoje, o Ryounkaku pode não tocar os céus de Tóquio, mas eu tenho certeza que ele permanece vivo nas memórias daqueles que testemunharam a sua ascensão e a queda. Essa breve história é um lembrete do ciclo constante de transformação e reconstrução que define não apenas os edifícios, mas a essência pulsante da cidade que se ergue mesmo nas ruínas do passado. Existe um relato de uma sobrevivente. Em 1923, aos 12 anos, Fuji Takashima enfrentou o caos do terremoto e as ameaças de um tsunami em sua cidade natal, Zushi, na prefeitura de Kanagawa. Em entrevistas no passado, ela descreveu o momento em que, enquanto cuidava de seu irmão de 2 anos, teve que se refugiar em um cemitério nas colinas para escapar do tsunami iminente. Essa experiência aterrorizante foi uma parte importante de sua vida e ela as compartilhou incansavelmente para que as futuras gerações pudessem entender a magnitude do que ocorreu. Infelizmente, em outubro de 2023, Fuji Takashima faleceu de causas naturais aos 112 anos. Outro ponto extremamente relevante a ser destacado é o reconhecimento que os japoneses estabeleceram desde 1960. Dia 1º de setembro, eles marcam o aniversário do grande terremoto de Kanto como o Dia da Prevenção de Desastres.
Essa data não é apenas uma marca no calendário, mas uma lembrança solene das consequências trágicas desse desastre. Além disso, o Dia da Prevenção de Desastres serve também como uma plataforma para promover conscientização e educar sobre medidas preventivas e preparativas diante de futuros eventos catastróficos. Uma prova tangível de que, para o povo japonês, a história não é apenas lembrada, mas também usada como um guia constante para um futuro mais seguro e resiliente. No dia 26 de setembro de 1959, o Japão enfrentou o tufão Vera, ou conhecido também como Tufão de Seiwan, uma tempestade impiedosa que desencadeou sua fúria sobre o país. Às 15h37, a nação se viu à mercê de ventos devastadores e chuvas torrenciais, inundações generalizadas e deslizamentos de terra que deixaram uma marca trágica, revelando a vulnerabilidade perante a natureza. No ano de 1959, o Japão testemunhou eventos que moldariam seu destino e marcariam uma virada na história do país. O casamento imperial entre o príncipe herdeiro Akihito e Michiko Shoda tornou-se um divisor de águas. Em um gesto histórico, Michiko quebrou as barreiras ao se tornar a primeira plebeia a unir-se à família imperial. Este evento não apenas selou o amor do casal, mas também simbolizou uma transformação nas tradições imperiais japonesas. À medida que os sinos do casamento ecoavam, o Japão também estava imerso em mudanças econômicas. O final da década de 1950 testemunhou um impressionante crescimento econômico, impulsionado pela incansável reconstrução pós-guerra e pelo florescimento das exportações. Essa prosperidade econômica rapidamente moldou o cenário japonês, sinalizando uma nova era de desenvolvimento e modernização. Juntos, o casamento imperial e o boom econômico de 1959 desenharam uma narrativa única, revelando não apenas o matrimônio de Akihito e Michiko, mas também as raízes de uma nação que se reinventava, deixando para trás as marcas da guerra e abraçando um futuro cheio de promessas e crescimento. Em setembro de 1959, o tufão Vera se aproximou da região de Ise, localizada na costa central do Japão. Este tufão foi particularmente notável devido à sua intensidade e à forma como afetou uma das áreas mais industrializadas e densamente povoadas do país. A força dos ventos e das chuvas resultou na destruição generalizada de casas, pontes e instalações industriais. A Baía de Ise, em particular, enfrentou uma elevação significativa do nível do mar, intensificando as inundações e o impacto nas comunidades locais. Apesar dos esforços de planejamento e monitoramento, o tufão enfrentou desafios devido a limitações às telecomunicações e à cobertura midiática. As chuvas periféricas causaram inundações antes mesmo de tocar o solo. Na história dos tufões do Japão, o tufão Vera de 1959 é conhecido como um dos mais mortíferos, resultando na perda de mais de 5.000 vidas. Em resposta, o governo japonês instalou um sistema de vigilância por radar no Monte Fuji em 1964, para detectar ciclones antecipadamente, mostrando a determinação do país em se preparar para futuros desafios naturais. Em uma fria manhã de 17 de janeiro de 1995, a tranquila cidade de Kobe, no Japão, foi subitamente transformada por um evento que marcaria sua história para sempre. Vamos explorar os detalhes deste trágico capítulo, o terremoto de Kobe, que deixou cicatrizes profundas e desafiou a resiliência de uma comunidade. No silêncio da madrugada, às 5h46 da manhã, um violento terremoto de magnitude 7,3 sacudiu Kobe e suas redondezas. O epicentro foi próximo à ilha Awaji, ao sul de Kobe. O choque sísmico foi sentido intensamente, desencadeando uma série de eventos que mudaram a cidade para sempre.
As ruas de Kobe se tornaram um cenário de caos, edifícios desmoronaram, estradas racharam e uma densa névoa de poeira pairou sobre a cidade. O porto, vital para a economia local, foi afetado drasticamente. A magnitude da destruição era avassaladora. O terremoto de Kobe deixou um legado duradouro. O Japão, reconhecendo a importância da prevenção, aprimorou as suas políticas e infraestruturas de resposta a terremotos. O evento não apenas mudou Kobe, mas também influenciou a abordagem global para enfrentar desastres naturais. Hoje, Kobe se ergue como uma cidade renovada, mas as memórias do terremoto de 1995 persistem. Essa é a história de uma comunidade que enfrentou a adversidade, aprendeu com as tragédias e encontrou força na reconstrução. Um lembrete de que, mesmo nas horas mais sombrias, a resiliência humana pode iluminar o caminho para uma amanhã mais segura. No dia 11 de março de 2011, o Japão testemunhou uma catástrofe de proporções inimagináveis. Este vídeo leva você de volta àquele momento crucial, capturando imagens do terremoto e tsunami que abalaram o país. As imagens revelam o instante exato em que a terra tremeu implacavelmente. Uma jornalista diante das câmeras luta para se manter em pé enquanto o tremor se estende, desencadeando o início de uma tragédia que ficaria gravada na história. O caos se instala rapidamente e o desespero se reflete nas expressões das pessoas enquanto prédios oscilam e as ruas se transformam em cenários de incerteza. No fatídico dia 11 de março de 2011, às 14h46, um terremoto de magnitude 9 atingiu a região de Tohoku. O silencioso avanço do tsunami que se seguiu ao terremoto devastou tudo em seu caminho. Mais de 15 mil vidas foram perdidas nesse trágico evento, desencadeando uma resposta global sem precedentes. O epicentro se localizou cerca de 130 quilômetros a leste de Sendai, uma cidade costeira. As ondas do tsunami atingiram alturas impressionantes, chegando a mais de 40 metros em alguns pontos da costa. Entre a destruição emergiram relatos angustiantes de pessoas lutando pela vida, famílias buscando refúgio nos andares superiores de edifícios, enquanto outras tentam escapar das ondas, que avançam rapidamente. Cada história é um testemunho da resistência humana em face da adversidade. Hoje, as cicatrizes do tsunami de 2011 persistem, mas o Japão ergueu-se das águas da tragédia com força renovada. Essa é uma história de perda, luta e, acima de tudo, resiliência. Que as lições extraídas deste capítulo sombrio inspirem compreensão de que, mesmo nas piores tempestades, a capacidade humana de se reerguer é verdadeiramente notável. Uma reflexão importante que essas histórias nos proporcionam é a incrível resiliência da população japonesa diante de desastres naturais. Vale ressaltar que, em muitos desses eventos, a perda de vidas, embora ela seja impactante, é notavelmente inferior à trágica realidade que algumas regiões enfrentam devido à violência humana. Então essas narrativas também nos instigam a considerar como a preparação e a solidariedade podem fazer total diferença, não apenas em desastres naturais, mas também nos desafios que a humanidade enfrenta aí globalmente. Foi uma honra compartilhar esse tempo incrível aqui com vocês. Se vocês gostaram deste documentário, digamos assim, deste resumo, não se esqueçam de deixar um like, compartilhar e se inscrever para mais conteúdos. Até a próxima jornada! E que a esperança prevaleça, mesmo nas tempestades da vida.